Então, se você é Trump, vê essas ONGs como sendo muito ideológicas, globalistas, de esquerda, e também como aquelas que tentam perpetuar a guerra na Ucrânia. Corte o financiamento delas. Esta é a ideia principal, e eles estão fazendo isso. Eles estão simplesmente cortando o financiamento de tudo. Claro, há também uma questão financeira aqui, já que os Estados Unidos estão obviamente caminhando para a falência, então eles também precisam reduzir significativamente seus custos. Olá, pessoal. Ainda estou conversando com Glenn Giesen aqui, meu amigo e colega da Noruega. E agora, na segunda parte da entrevista, depois de discutirmos o que estava acontecendo na Europa, precisamos falar sobre um dos mecanismos com os quais o discurso na Europa e no mundo tem sido em grande parte monopolizado e também guiado. Através disso, o caminho da rede de propaganda, aprendemos recentemente com as revelações sobre o financiamento de todas essas ONGs ao redor do mundo, inclusive na Europa. O financiamento está sendo revelado agora porque Donald Trump está investigando a agência USAID e outras agências sobre como gastam dinheiro. E estamos aprendendo que há milhões e centenas de milhões indo para diferentes ONGs. Isso também é canalizado através do National Endowment for Democracy. Quero discutir isso com você, Glenn, porque por um lado, você tem observado isso há muito tempo. Por outro lado, você tem estado no lado receptor da influência que as ONGs estão exercendo, até mesmo na Europa. Você também vê isso como um dos mecanismos através dos quais o controle da narrativa e o consentimento estão sendo fabricados. Claro, com certeza. Acho que esse é um instrumento-chave de poder. Novamente, temos poder econômico, poder militar, e então temos uma luta por informação na mídia. Nesse esforço para moldar a opinião pública, por que tentar influenciar a sociedade civil de outros países estaria fora de questão? Claro, é do interesse de alguém mudar a mentalidade das pessoas em outros países. Este é um instrumento de poder, e isso sempre foi assim. O que é tão chocante sobre isso não é apenas o que foi revelado, mas a extensão dessa influência. E como você disse, isso é para fabricar consentimento. Nos países ocidentais, usamos as mesmas ONGs aqui para fabricar consentimento, garantindo que não haja dissidência real contra as ideias principais. E em países adversários, temos esforços para usar as mesmas ONGs para mudança de regime. Agora, o que é um pouco surpreendente é o quanto de surpresa há, porque meio que já sabíamos disso. Todas as evidências já estavam disponíveis. Você mencionou o National Endowment for Democracy. Isso foi criado por Reagan e o diretor da CIA nos anos 1980, exatamente por essa razão. Houve tantos documentos vazados, documentos desclassificados, você teve denunciantes da CIA. Você tinha as pessoas que criaram o National Endowment for Democracy, todos confirmando que sim, o que a CIA costumava fazer, nós fazemos. E isso faz muito sentido. Mas também é um tópico muito controverso. Em primeiro lugar, a sociedade civil é muito importante. É isso que equilibra o Estado. O governo não decide tudo. Seu papel como cidadão não é apenas votar a cada poucos anos, mas você deve ser capaz de se engajar mais. Mas inventamos essa ideia de que essas organizações não governamentais, agora elas são a sociedade civil. Elas são as que representam a sociedade civil, o que é uma coisa muito estranha de argumentar, porque de repente muito poder está agora investido nas ONGs. Se agora afirmamos que as ONGs são as que representam a sociedade civil, isso piora muito. E se todas as grandes ONGs forem financiadas por governos? E se forem compostas por pessoas próximas à comunidade de inteligência? E se a interpretação delas sobre, por exemplo, direitos humanos, sempre se alinha com interesses geopolíticos? Então, quando você tem questões, eu frequentemente menciono o caso Assange, porque muitas vezes essas ONGs veem Julian Assange e não se importam tanto com o que ele revela,
mas passam muito tempo difamando-o. Então você sabe, você sempre tem isso. E novamente, isso não é uma teoria da conspiração. Já temos todas as evidências. Sabemos que são financiadas quase completamente por governos. Sabemos por todos esses vazamentos que foram compostas por pessoas próximas à comunidade de inteligência, que têm trabalhado com a comunidade de inteligência. Porque eles são um ótimo instrumento para manipular a sociedade civil. Tornam-se o principal facilitador para organizá-la. E também, em vez de líderes militares tentarem fazer isso, eles conseguem se apresentar como altruístas. Estão lá para apoiar a democracia e os direitos humanos. E como qualquer pessoa que estuda a teoria da comunicação sabe, como a mensagem é recebida depende muito de quem a está transmitindo. Se você afirma ser uma organização que está apenas lá para promover a liberdade, é mais provável que suas mensagens sejam aceitas. Se a CIA estiver lá distribuindo dinheiro para manifestantes, você sabe o que está acontecendo. Se for uma organização não governamental lutando pela democracia, não há aquela voz no fundo da sua mente se opondo tanto a isso. Então tem sido uma ferramenta muito grande. E isso é o que descobrimos agora também. Quando os Estados Unidos cortam o financiamento para o USAID, de repente 85 a 90% da mídia ucraniana deixa de receber seus pagamentos. E vemos que os grupos políticos não são financiados. Vemos manifestantes de repente não recebendo seu dinheiro. Quero dizer, isso faz parte da política e deve ser abordado. Mas a parte interessante dessas ONGs é que se você as critica, agora você odeia a sociedade civil. Isso é o que eu descobri. Eu critiquei um artigo sobre como as ONGs estavam sequestrando a sociedade civil. E uma dessas ONGs realmente escreveu uma carta para minha universidade para explicar a eles o quão perigoso eu era. Porque, na verdade, mino e ameaço a sociedade civil ao criticá-las. Quero dizer, é absurdo. Você, como membro da sociedade civil, ameaça a sociedade civil ao criticá-la. Não. Você tem que se subordinar. Você tem que aceitar ONGs. Você governa uma sociedade civil. E este é um ponto de partida. Se você não aceitar que elas representam a sociedade civil, então você não tem mais permissão para falar. E sim, eles virão atrás de você. É a mesma mentalidade de que falamos na primeira parte da entrevista, certo? É como equiparar um bem maior a si mesmo e depois fazer todos os outros acreditarem nisso. Mas eu quero falar sobre suas experiências também, em apenas um segundo, porque tenho mais duas perguntas relacionadas. Uma pergunta é, claro, por que os próprios Estados Unidos agora desmantelam essa ferramenta de seu próprio poder, que funcionou maravilhosamente? Quero dizer, pense nisso da perspectiva dos Estados Unidos. Essa coisa é responsável por convencer pessoas suficientes na Ucrânia a serem realmente o cordeiro sacrificial, certo? A irem para o campo de batalha e lutar uma guerra que a administração Biden queria lutar, certo? Esta é uma ferramenta muito poderosa e os Estados Unidos estão desmantelando-a por conta própria. Em segundo lugar, essa tendência agora da mídia de ainda lamentar isso. Repórteres Sem Fronteiras, uma organização francesa, reclamou que agora tantos jornalistas não estão mais sendo pagos porque os Estados Unidos estão cortando esse financiamento. E isso é tão horrível, porque o jornalismo independente é tão importante. Não entendendo que essa postagem ainda está no ar, eles equiparam ser pagos por jornalistas, ONGs e por dinheiro financiado pelos Estados Unidos, ou pela web, em algumas partes, com jornalismo independente, como se ainda não entendessem que isso não é independente. Isso é mais ou menos a definição de ser dependente de alguém. Você pode falar sobre essas duas questões? Sim, bem, é por isso que nos anos 80 se referiam a isso quando criaram essas ONGs, como se escondendo à vista de todos. Porque se as agências de inteligência americanas dão dinheiro a jornalistas, agora você tem um escândalo. Se a CIA cria ONGs como intermediárias, as agências de inteligência ainda dão dinheiro para as ONGs, e elas trabalham com as agências de inteligência e repassam aos jornalistas. Agora está tudo bem. Agora não é mais um escândalo.
Novamente, você pode se esconder à vista de todos, mas isso é algo muito, muito louco. Tenho visto essas manchetes surgindo em todos os lugares, não apenas, sim, essa ideia de que estão cortando dinheiro para a mídia independente. Mas quando você está sendo financiado pelos Estados Unidos e por organizações ligadas a agências de inteligência, isso vai impactar a sua reportagem. E se não está dizendo o que você deve fazer, pelo menos está limitando quem tem acesso a esses fundos. As pessoas que acabam na folha de pagamento têm certo posicionamento ideológico, e você vê todos esses meios de comunicação independentes que eles têm na Ucrânia, dos quais 85–90% foram financiados. Bem, eles tendem a não relatar as realidades no campo de batalha. Eles não relatam as coisas mais básicas que estão acontecendo. Por exemplo, o tiroteio no Maidan, o que realmente está acontecendo no tribunal, que tem provado que foram os grupos de oposição que mais tarde assumiram o governo que estavam por trás do tiroteio. Eles não abordam essas questões porque, bem, por que você faria isso? Não foi para isso que você foi contratado. Então eu acho que isso eu acho, mas também, por que os Estados Unidos? Por que Trump cortaria isso? Porque, como você disse, eles têm sido muito bons. E acho que eles se tornaram muito ideológicos. E isso é um problema quando uma sociedade se torna polarizada, porque se é apenas um instrumento para os interesses dos Estados Unidos contra o resto do mundo, por que você cortaria isso? Mas você também vê agora que algumas das preocupações nos Estados Unidos são que à medida que a sociedade se polariza, eles veem muita dessa WeSide promovendo muitos projetos woke. Isso não é algo que eles gostam, porque são algumas das coisas que os dividem internamente. Mas também é em termos de interesses de política externa. Como vemos agora, a administração Trump quer levar os Estados Unidos em uma direção diferente. Eles não podem enfrentar a Rússia, a China e todos ao mesmo tempo. Portanto, é importante ver como essas ONGs são usadas. Elas não apenas foram usadas nas revoluções coloridas, mas se você olhar para a Ucrânia, por exemplo, as ONGs tiveram um papel muito central quando derrubaram o governo na Ucrânia em 2004. Elas também tiveram um papel importante quando derrubaram o governo em 2014. Mas também, nos esforços para alcançar a paz, as ONGs são muito boas em se opor a essa situação. Como falamos anteriormente, em 2019, houve uma eleição presidencial na Ucrânia. Como lembramos, Zelensky concorreu com uma plataforma de paz. Ele iria conversar com Donbass, realmente ter diplomacia. Ele iria tentar fazer as pazes com os russos. E a maior parte disso seria alcançada implementando o Acordo de Minsk. Mas o que aconteceu? Bem, sabemos que os Estados Unidos, é claro, tinham todos esses grupos fascistas de direita que eles vinham financiando, que ameaçaram a vida de Zelensky se ele fizesse isso. Muito abertamente na mídia, aliás. Mas também tínhamos ONGs, como o Centro de Mídia de Crise da Ucrânia, que realmente enviaram uma carta de aviso a Zelensky. Eles disseram, como sociedade civil, você sabe, porque são uma sociedade civil, temos uma lista de linhas vermelhas que não devem ser cruzadas. Uma das coisas importantes era, bem, acho que a primeira era, não realizar um referendo sobre negociações com os russos. Algo nesse sentido. Se houver conversas com a Rússia, não pode ser feito sem os Estados ocidentais. Então, novamente, esta é a ONG, financiada pelos Estados ocidentais, que não está permitindo que o governo ucraniano, que acabou de ganhar uma eleição esmagadora, realmente negocie sem eles ou realize um referendo sobre autonomia. Você não pode fazer nenhuma concessão que possa minar nosso interesse nacional, que é muito vago. E você não pode nem mesmo adiar a adesão à UE e à OTAN. Além disso, não implemente nenhuma política de segurança que contradiga as do governo anterior. Então, todas essas coisas estranhas efetivamente se traduzem em toda a sua plataforma eleitoral, o mandato de paz que você recebeu. Se você tentar realmente implementar isso, é uma linha vermelha e a estabilidade política sofrerá como resultado.
Isso é mais ou menos o que os grupos fascistas, que os Stasi também financiaram, disseram, exceto que eles disseram que Zelensky seria enforcado em uma árvore se tentasse implementar o mandato de paz que havia conquistado. Então, novamente, esta é uma ONG. Eles ajudam a derrubar o governo. Uma vez que o governo é derrubado, eles estão lá para garantir que qualquer eleição não possa reverter isso, que não haverá paz com Donbas, não haverá paz com a Rússia e que o conflito continuará. Então, se você é Trump, vê essas ONGs como sendo muito ideológicas, globalistas, de esquerda e também como aquelas que tentam perpetuar a guerra na Ucrânia. Desfinancia-as. Esta é a ideia principal. E eles estão fazendo isso. Eles estão apenas cortando o financiamento de tudo. Claro, há uma questão de dinheiro aqui também, já que os Estados Unidos estão obviamente caminhando para a falência. Então eles também precisam cortar seus custos. E sim. Bem, vamos ver sobre isso. Mas sim, acho que você está absolutamente certo. E também, talvez a experiência pessoal de Donald Trump seja que algumas dessas ONGs foram afastadas do exterior e voltadas para o interior. E você sabe como também sabemos, pelo menos desde o Comitê Church, que o estado de segurança, o estado de inteligência, foi voltado não apenas para o exterior, mas também para o interior, contra o povo americano. E isso é algo que os Estados Unidos levam muito a sério, certo? Sobre usar força militar, ou semelhante a militar, contra sua própria população, que eles deveriam proteger. Mas quando se trata dessas forças externas, é também muito importante ter em mente que os europeus também, as populações europeias, são muito alvo disso, certo? E sua própria experiência, quero dizer, os ucranianos são uma coisa, e acho que o que você está acrescentando aqui é um segundo nível muito importante para a discussão que Nikolai Petro também aborda em seus livros sobre a política interna da Ucrânia e quão significativa foi a pressão para avançar em direção a esta guerra e a pressão sobre Zelensky para se afastar da plataforma de paz. Então agora sabemos que as ONGs também fazem parte desse quebra-cabeça para, de certa forma, estimular a adesão a políticas que são principalmente feitas em Washington e não em Kiev. Mas você mesmo também, quero dizer, dentro da Europa, você experimentou pressão dessas ONGs. Você quer nos contar um pouco mais sobre isso? Como isso funciona? Claro. Deixe-me apenas dizer primeiro, no entanto, com os europeus, porque nós também fazemos isso. E Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, recentemente fez esse comentário também, que todos temos que transferir dinheiro para Bruxelas. E então Bruxelas usa isso para financiar ONGs que estão financiando protestos e atividades antigovernamentais em nosso próprio país. Então, eles estão financiando essencialmente atividades para desestabilizar seu próprio governo. Isso é o que as ONGs têm feito. Então, ele era muito a favor de cortar esse financiamento. Novamente, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Jai Shankar, também estava fazendo esse ponto. Não queremos todas essas ONGs. A sociedade civil faz parte da democracia, mas nossa sociedade civil não deve ser administrada pela União Europeia. Isso não é democracia. E você sabe, ele pede uma distinção entre democracia e o que agora chamamos de liberalismo. Temos a mesma situação neste país, na Noruega, com alguns dos mesmos atores. Por exemplo, o National Endowment for Democracy, que agora está sendo esvaziado de fundos por Donald Trump, também é muito ativo neste país, mas não é para mudança de regime, porque temos um governo muito alinhado. Eles não discordam muito dos Estados Unidos. Bem, agora, eles podem realmente, após a Conferência de Munique, mas sim, eles se certificam de se conectar muito de perto com a mídia. Então, sempre que algo acontece no sistema internacional, qualquer conflito, os jornalistas vão e falam com essas ONGs porque elas supostamente representam liberdade e democracia. Assim, eles conseguem enquadrar todas as questões ao redor do mundo. O que está acontecendo na China? O que está acontecendo na Rússia?
E porque são uma organização de direitos humanos, uma ONG, eles conseguem enquadrar isso como uma luta entre democracia e autoritarismo. Então, todo conflito ao redor do mundo é disseminado para a mídia como um conflito entre o bem e o mal. Então, é claro, a crise na Ucrânia, bem, obviamente com toda a complexidade, todas as questões principais que desencadearam esse conflito e o continuam, é sempre simplificada para essa ideia de que, bem, eles querem liberdade e democracia. A Rússia é má, e eles odeiam a democracia. E essa é a narrativa. Mas é mais convincente quando vem da ONG. Então eles realmente se imergem com a mídia. Mas claro, quando você discorda, quando você critica a guerra, e eu tenho criticado desde 2014, sou muito crítico de como a OTAN e o Ocidente têm se envolvido nisso e impulsionado a guerra. Bem, o que acontece então? Então eles têm que difamar, censurar e, claro, cancelar qualquer um que se oponha a isso. Então essa ONG na Noruega chama-se Comitê de Helsinki Norueguês. É financiada pelo governo dos Estados Unidos. É o Ministério das Relações Exteriores. É financiado pelo National Endowment for Democracy, que é a fachada da CIA desde 1983. E também é financiado pelo meu próprio governo. E eles escrevem regularmente esses artigos difamatórios, onde eu sou sempre um propagandista russo, um agente russo. Estou violando a lei internacional, porque falei com um jornal russo. Nada realmente faz sentido. E eles ficam nas redes sociais escrevendo tweets o tempo todo, não apenas me difamando, mas também a universidade. Porque sempre colocam o link para a universidade para que vejam que estão difamando eles por minha causa. A implicação é que se eu não estivesse lá, isso não aconteceria. Eles também fazem apelos para que outros acadêmicos e colegas se levantem contra mim para combater a propaganda russa. Eles estão retweetando e defendendo isso, como eles chamam, essa sopa vatnik, todo esse exército de trolls online que tenta intimidar e assediar as pessoas. Eles enviam cartas para a minha universidade. Eles ligam para o reitor da minha universidade para dizer o quanto sou problemático. Toda vez que tem um evento de fala, eles tentam cancelá-lo. Se for como um sindicato e eles não conseguirem organizar as pessoas para cancelar, eles vão encorajar as pessoas a se retirarem do sindicato em oposição. E sim, em todos os lugares onde eu falo, se for um evento público, eles vão até o organizador, as pessoas que estão participando. De qualquer forma, eles fazem o que podem para cancelar isso. E não, tornou-se bastante extremo, a ponto de, você sabe, posso imaginar que recebo muitas cartas de ódio e ligações de ódio. E um dos funcionários deles realmente postou uma foto da minha casa nas redes sociais também. Então sim, é muito vil. E tudo isso, é claro, sob a bandeira de uma ONG de direitos humanos. Democracia. É muito sombrio. Então, quando vejo Trump cortando o financiamento de tudo isso, não posso deixar de pensar, sim, deixa queimar. Isso deveria ser derrubado. Isso não tem nada a ver com sociedade civil. É sobre propaganda política. É sobre fabricar consentimento. E é sobre cancelar e censurar qualquer voz dissidente. Sinto muito saber que você passa por todas essas experiências horríveis em uma Noruega livre, democrática e pluralista, certo? De todos os lugares. Só uma coisa, no entanto. Eu gostaria de afirmar que ter ONGs em si é uma coisa boa, certo? É bom ter sociedade civil e ter organizações. E a Repórteres Sem Fronteiras faz um trabalho importante para lançar luz sobre os lugares onde jornalistas estão sendo baleados e mortos. Embora não o suficiente, por exemplo, sobre Gaza, mas em outros lugares. Não. Acho que, na verdade, em Gaza, eles fizeram. Eles mencionaram isso. Então é uma boa ideia ter ONGs que representem os interesses de certos grupos da sociedade civil. O problema, assim como com os direitos humanos, é quando você abusa disso para criar esses sistemas de repressão, certo? Então você acha que podemos acabar com a repressão e a parte de controle social,
e o que eles chamam de guerra cognitiva, certo? Usando essas ONGs para atingir populações e mudar suas opiniões. Podemos destruir isso enquanto ainda mantemos a função socialmente útil dessas ONGs? Bem, essa é uma boa pergunta, porque esse é o cerne da questão. Não queremos jogar fora o bebê com a água do banho, porque há muitas ONGs que fazem um trabalho excelente e importante. Existem muitos problemas e muito sofrimento ao redor do mundo. Todo o conceito de sociedade civil internacional realmente tem algum mérito. Se você vê pessoas sofrendo em outro país, não deveria haver alguma humanidade comum com elas? Não deveríamos ouvir isso? Não deveríamos nos interessar e apoiar outras pessoas em outro país se elas precisarem de assistência ou ajuda? Não há razão para que as fronteiras nacionais necessariamente rompam o que é considerado sociedade civil. Então, obviamente, não sou contra a sociedade civil. Acho que isso é imensamente importante como um controle sobre o poder do governo. Mas minha crítica é quando os governos sequestram a representação das ONGs, da sociedade civil, porque a sociedade civil é um controle sobre o poder do governo. Agora, se o governo passa a representar a sociedade civil, não precisa explicar por que isso é problemático. Mas sim, como você faz isso? E acho que o principal é, primeiro, tem que haver alguma transparência e discussões honestas sobre isso, e não apenas dizer que qualquer crítica às ONGs é ódio à sociedade civil, porque sempre que você tem uma concentração de poder, deve se preocupar. E, novamente, representar a sociedade civil, como as ONGs costumam fazer, é um grande poder. E então você tem que ser honesto. Tipo, quem gostaria de exercer esse poder? Bem, há algum grupo de interesse, não é? As agências de inteligência, qualquer pessoa que essencialmente tenha um trabalho de manipular a sociedade civil de outros países. Então, acho que tem que ser honesto aí. E é o mesmo com os think tanks. Uma vez que você tem essas organizações que colocam todos os funcionários do governo em sua folha de pagamento, que são capazes de fornecer muitos artigos para a mídia, você deve ver quem os está financiando, quem é capaz de influenciar a política externa a tal ponto de criar essencialmente o que acreditamos ser conhecimento que dita as narrativas. E você descobre, então, é claro, quem vai pagar por isso. Bem, então vemos que são os principais fabricantes de armas. Então você tem que ser honesto quando o poder se concentra. Mas, novamente, você não quer descartar tudo. Novamente, sobre a questão dos think tanks, uma das principais organizações que escreve sobre a influência destrutiva dos think tanks é um think tank em si, o Responsible Statecraft. Então você não pode simplesmente cancelar todos eles. Como você separa os bons dos ruins? Acho que tem que haver alguma transparência em torno do financiamento. Acho que isso tem que ser feito. E sim, quando você tem o governo financiando ONGs e trabalhando com agências de inteligência, e, em seguida, perseguindo interesses geopolíticos nacionais, acho que deveria ser bastante óbvio que a sociedade civil não está sendo assistida, que não está sendo elevada. Acho que então está sendo controlada. Mas como você faz isso? Acho que essa é uma excelente pergunta a ser respondida. Acho que isso está absolutamente certo. Transparência sobre os fluxos de dinheiro. Então, deixe claro, não apenas para as ONGs, mas também como as coisas estão funcionando no lado econômico. Porque basicamente você tem dois modelos base, certo? Um é que você recebe dinheiro para fazer o que faz de alguma outra fonte. Ou a coisa que você faz é o que você vende, o que se financia, que é como o setor privado geralmente funciona. E aí precisamos ser transparentes também. Apenas um exemplo, YouTube. Você e eu podemos receber dinheiro pelo que fazemos, não porque alguém externamente nos paga, mas porque entregamos visualizações ao YouTube, certo? E o YouTube serve essas visualizações aos anunciantes. E os anunciantes pagam ao YouTube. E o YouTube nos dá uma parte desse dinheiro, certo? Esse é o modelo. É isso que permite que ele faça o que faz.
Então, o YouTube não é realmente uma plataforma de compartilhamento de vídeos. O YouTube é uma plataforma de entrega de visualizações para anunciantes, certo? E estamos envolvidos nisso. Mas isso nos permite fazer o que fazemos. E enquanto entregarmos as visualizações, podemos continuar fazendo isso. No setor de ONGs, funciona de maneira diferente, embora algumas ONGs vendam o produto que entregam. Se deixarmos isso claro, criaria transparência e honestidade sobre o que está acontecendo, o que daria informações suficientes para que os espectadores entendessem em que sistema estão envolvidos. Não, eu acho que isso é importante, porque um desafio fundamental é quando você permite que a sociedade se torne um apêndice do mercado. E não estou tentando desviar para os think tanks, mas na verdade, o diretor do Instituto Kennan, que também é um think tank, estava fazendo esse ponto, que é, sabe, temos que ser honestos sobre de onde vem o dinheiro. Porque se for como, sabe, o modelo do YouTube que você tem, isso se torna muito problemático. Mas ele disse que o que estamos essencialmente fazendo é nos tornando vendedores de influência. Então isso é tudo que fazemos. E na área das ONGs, sim, isso também é o que você faz. Você está efetivamente colocando a sociedade civil à venda. E há apenas um comprador, que são os principais governos e agências de inteligência. Mas também há isso. Acho que uma regra justa seria, e pode ser mais fácil agora, que o mundo se torna mais multipolar, porque acho que é uma razão pela qual essas ONGs se espalharam um pouco descontroladamente nos últimos 30 anos, quando todo o poder estava concentrado no Ocidente. Em um sistema multipolar, sugere-se que outros também poderão fazer isso. Então, uma boa regra seria pensar, e se outros países fizessem isso? Nós aceitaríamos? Digamos que a China, a Rússia ou outro país que nos dizem para odiar injetasse bilhões de dólares em organizações não governamentais. E essas ONGs, é claro, trabalhariam com seus serviços de segurança. E todos os direitos humanos seriam porque são direitos humanos. E tudo o que é bom para nós é bom para os direitos humanos. Então é uma forma de promover sua política diretamente através do público. Aceitaríamos isso? E acho que é bastante óbvio, não? Claro que não. Consideraríamos isso uma guerra híbrida. Diríamos que é um ataque à democracia. Mas o que exatamente é diferente quando nós fazemos isso? E sempre voltamos à mesma coisa. Então, somos uma democracia, então está tudo bem quando fazemos isso, mas não os outros. É por isso que foi fascinante ouvir o ministro das Relações Exteriores da Índia na conferência de Munique, porque eles são a maior democracia do mundo. E ele estava fazendo meio que o mesmo argumento. Quem são esses guardiões autoproclamados da democracia vindos do Ocidente? Eles não têm legitimidade democrática na Índia, mas ainda assim exigem interferir e dizer a todos o que fazer e até começam a se organizar e manipular porque há muitas ONGs envolvidas, financiadas pelo Ocidente na Índia. E ele fez esse grande comentário, que todos deveriam assistir em seu discurso. Ele disse que se a Índia fizesse em seus países o que vocês fazem nos nossos, vocês se revoltariam. Vocês nunca tolerariam isso. E isso vem da Índia, novamente, a maior democracia do mundo, um país que não deveríamos odiar, que parece ser um país amigo. Então, o que diríamos se fossem os chineses ou os russos que fizessem isso conosco? Em nenhuma circunstância isso seria aceitável. Então, por que é que quando falam sobre leis de ONGs em países como a Geórgia, só temos que descartá-las como, essas são leis de Putin, e então temos que remover o governo? Caso contrário, eles vão abandonar a democracia, porque isso é democracia, aparentemente ter governos ocidentais financiando sua sociedade civil. Não há um debate honesto. Acho que se pudéssemos discutir as coisas, ter debates seria muito diferente. Mas não temos. Temos os slogans, como falamos antes. Se você é a favor da transparência nas ONGs, que era a lei que os georgianos propuseram, então você está tendo leis de Putin, e isso é mau. Então você tem que deixar as ONGs do Ocidente, não da Rússia, fazerem o que quiserem. Caso contrário, sim, você é mau.
É assim que a realidade pode ser simplificada. E é isso que temos que nos opor. Precisamos reconhecer as complexidades de tudo isso. E uma das pessoas que nos ajuda muito a reconhecer a complexidade é Glenn Giesing, da Noruega. Você tem seu próprio canal no YouTube e seu próprio Substack, e os links estarão na descrição. Eu encorajo todos a se inscreverem no Glenn. Ele oferece análises fantásticas e também faz palestras maravilhosas. Algo que você gostaria de acrescentar neste momento sobre onde as pessoas devem te encontrar? Não, na maioria das vezes sim, Substack ou YouTube ou Twitter ou X, como é chamado agora, desculpe. Twitter ou X também. Ele tem um grande número de seguidores lá também. Glenn Giesing, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal.